Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma pintura em aquarela de um koala em um estilo um pouco mais aguado. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para receber os novos vídeos toda semana com conteúdo de desenho, pintura e coisas artísticas. Bom, para fazer essa pintura eu usei uma aquarela que eu tenho aqui da Sakura Koi e um papel para aquarela, que é adequado para esse estilo de pintura. Bom, se você está começando a trabalhar com aquarela agora e tem condições de investir em alguns materiais, eu indicaria você começar a investir por um papel para aquarela, um papel adequado, né, que seria um papel de 300 gramas, mais do que investir em uma aquarela dessas mais caras, porque o papel faz toda a diferença no resultado final da pintura. Se você estiver usando um papel desses mais baratos e mais finos, ele não aguenta absorver a quantidade de água que a gente usa quando trabalha com aquarela. Falando um pouco sobre a pintura do koala, eu comecei molhando o koala inteiro e adicionando a tinta nessas partes mais molhadas, porque aí ela se espalha com mais facilidade e não fica uma tinta muito marcada no papel. Ela fica mais soltinha, mais espalhada. Eu comecei fazendo uma primeira camada bem de leve e aí, à medida que vai transcorrendo a pintura, eu vou escurecendo um pouco mais a tonalidade de cinza até chegar na tonalidade que eu quero. Para fazer o nariz do koala, eu fiz igual eu fiz no resto do corpo. Eu coloquei bastante água na região e aí eu fui adicionando preto para ele ir se misturando e não ficar tão marcado, como se eu tivesse colocado ele direto. Aí ele foi se espalhando pela região molhada da pintura. Para fazer os olhos, eu coloquei um marrom bem clarinho e depois um pouco de azul. E aí eu fui moldando e escurecendo as regiões do olho com o preto, para ele ficar um olho mais brilhante e ter um pouco de reflexo, né? O marrom e o azul clarinhos fizeram a região de reflexo desse olho do koala. À medida que a pintura vai secando, a tonalidade de cinza que você achava que estava muito escura, depois que ela seca, ela fica um pouco mais clara. E aí você pode ir adicionando um pouco mais de cinza ou de preto para escurecer essa região. E aí eu fui esperando ela secar várias vezes para ver em que tonalidade que estava, para eu adicionar mais preto ou cinza e chegar até a tonalidade que eu queria. É importante deixar as regiões de contraste bem escuras e marcadas para ficar com um resultado mais bonito no final da pintura. Assim como no olho, essa região mais clara no nariz do koala, ela representa um reflexo que apareceu nessa região por conta da luz. E aí você ficar atento para esses pequenos detalhes durante a pintura faz toda a diferença no resultado final do seu trabalho. Nessa pintura eu acabei tendo que fazer muitas camadas até chegar na tonalidade que eu queria dos pelos do koala. Mas aí, se você já colocar uma tonalidade mais escura no início, você não vai precisar fazer tantas camadas. Mas aí é bom você esperar secar para ver o quão mais clara ela vai ficar após seca. E aí, dependendo se ficar muito clara, você vai fazendo outras camadas até chegar na tonalidade que você quer. Agora, para fazer esse pedaço da árvore em que o koala está, eu usei o marrom bem clarinho para fazer uma base. E aí eu fui adicionando um marrom mais escuro nas regiões onde tinha mais sombra. Eu fui misturando também várias tonalidades de marrom para dar um efeito mais de uma madeira com vários tons, como costuma ser na natureza em geral. É importante colocar também um pouco de sombra nas regiões em que o koala encosta nesse tronco, né? Que são nos dedos da mão e nos dedos do pé.
Para essa região de pelos do koala não ficar tão lisa, eu peguei um pouco de cinza bem clarinho e fui fazendo um pouco de pelos por todo o corpo desse koala. Bom, agora para fazer esse efeito bem aguado no estilo splash na aquarela, eu coloquei bastante água e a tonalidade de um verde musgo que eu tinha aqui e fui soprando nas regiões em que estava bastante água, na direção que eu queria que esse splash ficasse. E aí eu consegui esse resultado. Bom, esse foi o resultado final desse koala com esse efeito splash. Eu gostei demais desse efeito, vou tentar usar ele em próximas aquarelas que eu fizer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma sugestão de algum animal para eu desenhar, deixa nos comentários que eu vou tentar fazer alguns deles. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.